Ciprianos de Cartago. Tratados. Esse audiolivro é uma tradução livre, com base na versão inglesa do documento, disponível em domínio público. A tradução e produção desse audiolivro foi realizada pelo canal Livros Históricos. Para facilitar a compreensão do audiolivro, algumas alterações e simplificações foram feitas, visando a melhor compreensão. Tratado terceiro. O expirado. Argumento: tendo ampliado a paz inesperada da Igreja e a constância dos confessores e daqueles que permaneceram firmes na fé, e então, com extrema dor, tendo apontado para a queda dos faltosos e revelado as causas da perseguição passada, a saber, a negligência da disciplina e os pecados dos fiéis, nosso autor repreende severamente os faltosos, que, nas primeiras palavras do inimigo que os ameaçavam, eles haviam sacrificado aos ídolos, e não haviam se retirado, de acordo com o conselho de Cristo. Por fim, ele adverte seus leitores a evitar os novacianos, confundindo a heresia de evitar o martírio usando muitas escrituras. 1. Eis, amados irmãos, a paz foi restaurada à Igreja, e embora ultimamente parecesse difícil para pessoas incrédulas e impossível para traidores, nossa segurança é restabelecida pela ajuda divina e retribuição. Nossas mentes voltam à alegria, e a estação da aflição e a nuvem sendo dispersada, tranquilidade e serenidade brilharam mais uma vez. Louvores devem ser dados a Deus, e seus benefícios e dons devem ser celebrados com ações de graças, embora mesmo no tempo da perseguição nossa voz não tenha cessado de dar graças. Pois nem mesmo um inimigo tem tanto poder a ponto de impedir que nós, que amamos o Senhor de todo o coração, vida e força, declaremos suas bênçãos e louvores sempre e em toda parte com glória. Chegou o dia ansiosamente desejado pelas orações de todos, e depois da terrível e repugnante escuridão de uma longa noite, o mundo brilhou irradiado pela luz do Senhor. 2. Olhamos com semblantes alegres para confessores ilustres com a heráldica de um bom nome, e gloriosos com os louvores da virtude e da fé. Agarrando-se a eles com beijos sagrados, nós os abraçamos há muito desejados com ânsia insaciável. A corte vestida de branco dos soldados de Cristo está aqui, que no feroz conflito quebraram a feroz turbulência de uma perseguição urgente, tendo sido preparados para o sofrimento da masmorra, armados para suportar a morte. Bravamente você resistiu ao mundo, você proporcionou um espetáculo glorioso aos olhos de Deus, você tem sido um exemplo para seus irmãos que o seguirão. Essa voz religiosa mencionou o nome de Cristo, em quem uma vez confessou que acreditava. Aquelas mãos ilustres, acostumadas apenas às obras divinas, resistiram aos sacrílegos sacrifícios. Aqueles lábios, santificados pelo alimento celestial após o corpo e sangue do Senhor, rejeitaram os contatos profanos e as obras dos ídolos. Sua cabeça permaneceu livre do véu ímpio e perverso com o qual as cabeças cativas daqueles que sacrificaram foram veladas. A tua fronte, pura com o sinal de Deus, não pôde suportar a coroa do demônio, mas reservou-se para a coroa do Senhor. Com que alegria a vossa mãe Igreja vos recebe no seio, quando regressais da batalha. Com que felicidade, com que alegria ela abre seus portões, para que em bandos unidos você possa entrar, levando os troféus de um inimigo prostrado. Com os homens triunfantes vêm também as mulheres, que, enquanto lutam com o mundo, também venceram seu sexo, e virgens também vêm com a dupla glória de sua guerra, e meninos transcendendo seus anos com suas virtudes. Muito próximo e quase unidos a você. Neles também está a mesma sinceridade de coração, a mesma solidez de uma fé tenaz. Descansando nas raízes inabaláveis dos preceitos celestiais e fortalecidos pelas tradições evangélicas, o banimento prescrito, as torturas destinadas, a perda de propriedades, os castigos corporais, não os aterrorizaram. Os dias para provar sua fé foram limitados de antemão, mas aquele que se lembra de que renunciou ao mundo não conhece nenhum dia de compromisso mundano, nem aquele que espera a eternidade de Deus calcula mais as estações da terra. 3. Que ninguém, meus amados irmãos, ninguém deprecie esta glória, que ninguém, por desaprovação maligna, diminua a firmeza incorrupta daqueles que permaneceram. Passado o dia designado para negar, todo aquele que não havia professado naquele tempo não ser cristão, confessou que era cristão. É o primeiro título de vitória para confessar o Senhor sob a violência das mãos dos gentios. É o segundo passo para a glória, ser retirado por uma aposentadoria cautelosa e ser reservada para o Senhor. A primeira é uma confissão pública, a segunda é uma confissão privada. O primeiro supera o juiz deste mundo, o último, contente com Deus como seu juiz, mantém uma consciência pura na integridade do coração.
No primeiro caso, há uma fortaleza mais pronta. No último, a solicitude é mais segura. O primeiro, ao aproximar-se a sua hora, já se encontrava maduro. Este último talvez tenha se atrasado, que, deixando sua propriedade, retirou-se por um tempo, porque não negaria, mas certamente confessaria, se ele também tivesse sido preso. 4. Uma causa de dor entristece essas coroas celestiais de mártires, essas gloriosas confissões espirituais, essas grandíssimas e ilustres virtudes dos irmãos que permanecem. Isto é, que a violência hostil arrancou uma parte de nossas próprias entranhas e a jogou fora na destrutividade de sua própria crueldade. O que devo fazer neste assunto, amados irmãos? Vacilando nas várias marés de sentimento, o que ou como devo falar? Preciso mais de lágrimas do que de palavras para exprimir a dor com que se deve lamentar a ferida do nosso corpo, com que se lamentar a perda múltipla de um povo outrora numeroso, para cujo coração é tão duro ou cruel, que é tão indiferente ao amor fraterno, como, entre as várias ruínas de seus amigos e as relíquias tristes desfiguradas com toda degradação, ser capaz de permanecer e manter os olhos secos, e não em o rompimento de sua dor para expressar seus gemidos mais com lágrimas do que com palavras? Eu sofro, irmãos, eu sofro com vocês. Nem minha própria integridade e minha solidez pessoal me enganam para acalmar minhas dores, pois é o pastor que é principalmente ferido na ferida de seu rebanho. No meu peito é cada um e compartilho o doloroso fardo de tristeza e luto. Lamento com lamento, choro com choro, considero-me prostrado com os que estão prostrados. Meus membros são ao mesmo tempo atingidos por aqueles dardos do inimigo furioso. Suas espadas cruéis perfuraram minhas entranhas. Minha mente não poderia permanecer intocada e livre da incursão da perseguição entre meus irmãos caídos. A simpatia também me derrubou. 5. No entanto, amados irmãos, a causa da verdade deve ser considerada. Nem deve a escuridão sombria da terrível perseguição ter cegado a mente e o sentimento, para que não reste luz e iluminação de onde os preceitos divinos possam ser observados. Se a causa do desastre é reconhecida, é encontrado imediatamente um remédio para a ferida. O Senhor deseja que sua família seja provada, e porque uma longa paz havia corrompido a disciplina que nos havia sido divinamente entregue, a repreensão celestial despertou nossa fé, e embora merecêssemos mais por nossos pecados, ainda assim um misericordioso Senhor moderou todas as coisas, que tudo o que aconteceu pareceu mais uma prova do que uma perseguição. 6. Cada um desejava aumentar sua propriedade, e esquecidos do que os crentes haviam feito antes nos tempos dos apóstolos, ou sempre deveriam fazer, eles, com o insaciável ardor da cobiça, se dedicaram ao aumento de sua propriedade. Entre os sacerdotes não havia devoção à religião, entre os ministros não havia fé sã, em suas obras não havia misericórdia, em suas maneiras não havia disciplina. Nos homens, suas barbas foram desfiguradas, seus cabelos estavam manchados com uma falsidade. Fraudes astutas foram usadas para enganar os corações dos significados simples e sutis para contornar os irmãos. Eles se uniram no vínculo do casamento com os incrédulos. Eles prostituíram os membros de Cristo aos gentios. Eles jurariam não apenas precipitadamente, mas ainda mais, jurariam falsamente. Desprezariam aqueles que os governavam com altivez, falariam mal uns dos outros com língua venenosa, brigariam uns com os outros com ódio obstinado. Não são poucos os bispos que deveriam fornecer exortação e exemplo a outros, desprezando seu encargo divino, tornaram-se agentes em negócios seculares, abandonaram seu trono, abandonaram seu povo, vagaram por províncias estrangeiras, caçaram os mercados em busca de mercadorias lucrativas, enquanto os irmãos morriam de fome na igreja. Eles procuraram possuir dinheiro em tesouros, eles se apoderaram de propriedades por meio de enganos astutos, eles aumentaram seus ganhos multiplicando usuras. O que não merecemos sofrer por pecados desse tipo, quando a repreensão divina já nos advertiu, dizendo, abre aspas, se eles abandonarem minha lei e não andarem em meus julgamentos, se profanarem os meus estatutos e não observarem os meus preceitos, castigarei com a vara as suas ofensas e os seus pecados com açoites. Fecha aspas. 7. Estas coisas nos foram anteriormente declaradas e preditas. Mas nós, esquecidos da lei e da obediência exigida de nós, agimos de tal maneira por nossos pecados que, embora desprezemos os mandamentos do Senhor, chegamos a remédios mais severos para a correção de nosso pecado e provação de nossa fé. Nem, de fato, fomos finalmente convertidos ao temor do Senhor, de modo a suportar pacientemente e corajosamente esta nossa correção e prova divina.
Imediatamente as primeiras palavras do inimigo ameaçador, o maior número de irmãos traiu sua fé e foi derrubado, não pelo início da perseguição, mas por um lapso voluntário. Que coisa inédita, eu imploro, que coisa nova aconteceu, que, como se na ocorrência de coisas desconhecidas e inesperadas, a obrigação de Cristo fosse dissolvida com imprudência. Os profetas de outrora, e posteriormente os apóstolos, não falaram dessas coisas. Eles, cheios do Espírito Santo, não previram as aflições dos justos e sempre as injúrias dos pagãos? A Sagrada Escritura, que sempre arma nossa fé e fortalece com uma voz do céu os servos de Deus, não diz. Abre aspas. Tu adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Fecha aspas. Não mostra novamente a raiva da indignação divina, e adverte de antemão sobre o medo de punição, quando diz. Abre aspas. Eles adoraram aqueles que seus dedos fizeram, e o mesquino se curva e o grande se humilha, e eu não os perdoarei. Fecha aspas. E novamente, Deus fala e diz. Abre aspas. Aquele que sacrificar a quaisquer deuses, exceto somente ao Senhor, será destruído. Fecha aspas. Também no Evangelho, posteriormente, o Senhor, que instrui por suas palavras e cumpre por suas ações, ensinando o que deve ser feito e fazendo tudo o que ensinou, ele não nos admoestou antes de tudo o que agora é feito e deve ser feito. Ele não ordenou antes tanto para aqueles que o negam punições eternas, quanto para aqueles que o confessam recompensas salvadoras. 8. Todas essas coisas caíram e desapareceram da memória. Eles de fato não esperaram para serem presos antes de subirem, ou para serem interrogados antes de negarem. Muitos foram conquistados antes da batalha, prostrados antes do ataque. Nem mesmo deixaram que se dissesse por eles, que pareciam sacrificar aos ídolos de má vontade. Eles correram para o mercado por conta própria. Livremente eles se apressaram para a morte, como se antes o desejassem, como se abraçassem uma oportunidade agora dada que sempre desejaram. Quantos foram adiados pelos magistrados naquele momento, quando a noite estava chegando? Quantos até pediram que sua destruição não fosse adiada? Que violência tal pessoa pode invocar como desculpa? Como ele pode expiar seu crime, quando foi ele mesmo quem usou a força para provocar sua própria ruína? Quando eles vieram voluntariamente ao Capitólio, quando eles livremente se aproximaram da obediência da terrível maldade, seus passos não vacilaram. A visão deles não escureceu, o coração deles tremeu, os braços caíram impotentes. Seus sentidos não falharam, sua língua se apegou à boca, seu discurso enfraqueceu. Poderia o servo de Deus ficar ali, falar e renunciar a Cristo, quando já havia renunciado ao diabo e ao mundo? Aquele altar, de onde ele se aproximou para perecer, não era para ele uma pira funerária. Ele não deveria estremecer e fugir do altar do diabo, que ele vira fumegar e cheirar a um fedor imundo, como se fosse o funeral e o sepulcro de sua vida. Por que trazer com você, ó homem miserável, um sacrifício? Por que imolar uma vítima? Você mesmo veio ao altar como uma oferta. Tu mesmo vieste vítima. Aí imolaste a tua salvação, a tua esperança. Lá você queimou sua fé naqueles fogos mortais. 9. Mas para muitos sua própria destruição não foi suficiente. Com exortações mútuas, as pessoas foram incitadas à sua ruína. A morte foi prometida por turnos no cálice mortal. E para que nada pudesse agravar o crime, também os bebês, nos braços de seus pais, carregados ou conduzidos, perdiam, quando ainda pequenos, o que haviam adquirido no início de seu nascimento. Quando chegar o dia do julgamento, digam. Abre aspas. Não fizemos nada. A falta de fé dos outros nos arruinou. Encontramos nossos pais como nossos assassinos. Negaram-nos a igreja como mãe. Eles negaram a Deus como pai. De modo que, enquanto éramos pequenos, imprevistos e inconscientes de tal crime, fomos associados por outros à parceria da maldade e fomos enredados pelo engano de outros. Fecha aspas. 10. Nem há, infelizmente, qualquer razão justa e de peso que desculpe tal crime. O país de alguém deveria ser deixado e a perda de sua propriedade deveria ser sofrida. No entanto, para quem nasce e morre, não há necessidade em algum momento de deixar seu país e sofrer a perda de sua propriedade. Mas que Cristo não seja abandonado, para que se tema a perda da salvação e de um lar eterno. Eis que o Espírito Santo clama pelo profeta. Abre aspas. Retirai-vos, saí dali, não toqueis em coisas impuras. Saiam do meio dela e separem-se, que levam os vasos do Senhor. Fecha aspas. Eles não podem ser compelidos a tocar em coisas impuras e a serem poluídos e corrompidos com comida mortal.
Em outro lugar também uma voz é ouvida do céu, prevenindo o que convém aos servos de Deus fazer, dizendo: abre aspas. Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Fecha aspas. Aquele que vai sair não se torna participante da culpa, mas será ferido pelas pragas aquele que for considerado companheiro no crime. E, portanto, o Senhor nos ordenou na perseguição que partíssemos e fugíssemos. E ambos ensinaram que isso deveria ser feito, e ele mesmo o fez. Pois como a coroa é dada pela condescendência de Deus e não pode ser recebida a menos que chegue a hora de aceitá-la, todo aquele que permanece em Cristo parte por um tempo não nega a sua fé, mas espera o tempo. Mas aquele que caiu, depois de se recusar a partir, permaneceu para negá-lo. 11. A verdade, irmãos, não deve ser disfarçada, nem o assunto e a causa de nossa ferida devem ser ocultados. Um amor cego pela própria propriedade enganou a muitos. Nem poderiam estar preparados ou à vontade para partir quando sua riqueza os prendia como uma corrente. Essas foram as correntes que permaneceram para eles. Essas foram as amarras pelas quais a virtude foi retardada, a fé sobrecarregada, o espírito preso e a alma impedida, para que aqueles que estavam envolvidos nas coisas terrenas pudessem se tornar um butim e comida para a serpente, que, de acordo com a sentença de Deus, se alimenta na terra. E, portanto, o Senhor, o professor de coisas boas, prevenindo para o tempo futuro, diz: abre aspas. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás o tesouro no céu, e vem e siga-me. Fecha aspas. Se os homens ricos fizessem isso, eles não pereceriam por suas riquezas. Se eles acumulassem tesouros no céu, não teriam agora um inimigo doméstico e agressor. Coração, mente e sentimento estariam no céu, se o tesouro estivesse no céu. Nem poderia ser vencido pelo mundo quem não tinha nada no mundo pelo qual pudesse ser vencido. 12. Mas como eles podem seguir a Cristo, que são retidos pela corrente de sua riqueza? Ou como eles podem buscar o céu e subir a alturas sublimes e elevadas, que são oprimidos por desejos terrenos? Eles pensam que possuem, quando na verdade estão possuídos, como escravos de seu lucro, e não como senhores de seu próprio dinheiro, mas como escravos de seu dinheiro. Esses tempos e esses homens são indicados pelo apóstolo, quando ele diz: abre aspas. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e na perdição. Pois a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro, que, enquanto alguns cobiçaram, eles se desviaram da fé, e traspassaram a si mesmos com muitas dores. Fecha aspas. Mas com que recompensas o Senhor nos convida a desprezar as riquezas mundanas? Com que compensações ele expia as pequenas e insignificantes perdas deste tempo presente? Não há homem, diz ele, que deixe casa, ou terra, ou pais, ou irmãos, ou esposa, ou filhos, por causa do reino de Deus, mas ele receberá 7 vezes mais mesmo neste tempo, mas em mundo vindouro, a vida eterna. Como o próprio Senhor novamente nos anuncia e adverte: bem-aventurados sois vos quando vos perseguirem e quando vos separarem da sua companhia e vos expulsarem, e disserem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Alegrem-se naquele dia e pulem de alegria, pois eis que grande é a vossa recompensa nos céus. Fecha aspas. 13. Mas dizem eles que subsequentemente vieram torturas e sofrimentos severos, ameaçando aqueles que resistiam. Eles podem reclamar de torturas, que foram vencidos por torturas. Ele pode oferecer a desculpa do sofrimento que foi vencido no sofrimento. Tal pessoa pode perguntar e dizer: eu realmente desejei me esforçar bravamente, lembrando-me de meu juramento, peguei as armas da devoção e da fé, mas enquanto eu lutava no encontro, várias torturas e sofrimentos prolongados me dominaram. Minha mente permaneceu firme, e minha fé era forte, e minha alma lutou por muito tempo, inabalável com as dores torturantes. Mas quando, com a renovada barbaridade do juiz mais cruel, cansado como estava, os flagelos já me rasgavam, os porretes me machucavam, o suplício me esticava, a garra me cravava, o fogo me assava, minha carne me abandonou na luta, a fraqueza de minha estrutura corporal cedeu, não minha mente, mas meu corpo, cedeu no sofrimento. Tal apelo pode prontamente valer para o perdão. Um pedido de desculpas desse tipo pode despertar compaixão. Assim, certa vez, o Senhor perdoou Castos e Amilius. Assim, vencidos no primeiro encontro, eles foram vitoriosos na segunda batalha. De modo que aqueles que anteriormente haviam dado lugar aos fogos tornaram-se mais fortes que os fogos, e naquilo em que foram vencidos, foram conquistadores.
Eles imploraram não por pena de suas lágrimas, mas de suas feridas, nem apenas com uma voz lamentável, mas com laceração e sofrimento corporal. Sangue fluiu em vez de choro, e em vez de lágrimas, sangue escorria de suas entranhas meio chamuscadas. 14. Mas agora, que feridas os vencidos podem mostrar? Que cortes de entranhas escancaradas, que torturas dos membros, nos casos em que não foi a fé que caiu no encontro, mas a falta de fé que antecipou a luta. Nem a necessidade do crime desculpa a pessoa compelida, quando o crime é cometido de livre arbítrio. Tampouco digo isso de forma a sobrecarregar os casos dos irmãos, mas para que eu possa instigar os irmãos a uma oração de expiação. Pois, como está escrito, abre aspas, aqueles que te chamam de feliz te fazem errar e destroem os caminhos de seus pés. Fecha aspas. Aquele que acalma o pecador com lisonjas lisonjeiras fornece o estímulo para pecar, nem reprime, mas nutre a transgressão. Mas aquele que, com conselhos mais corajosos, repreende ao mesmo tempo que instrui um irmão, incita-o a avançar para a salvação. O Senhor diz, abre aspas, eu repreendo e castigo a todos a quem amo. Fecha aspas. Ele é um médico inábil que lida com as bordas inchadas das feridas com mão terna e, retendo o veneno encerrado nas profundezas do corpo, aumenta-o. A ferida deve ser aberta, cortada e curada pelo remédio mais forte de cortar as partes corruptas. O doente pode gritar, vociferar e reclamar, impaciente com a dor, mas depois agradecerá quando sentir que está curado. 15. Além disso, amados irmãos, um novo tipo de devastação apareceu, e, como se a tempestade da perseguição tivesse ocorrido muito pouco, foi acrescentada à pilha, sob o título de misericórdia, uma travessura enganosa e uma calamidade de aparência justa. Contrário ao vigor do Evangelho, contrário à lei do Senhor e de Deus, pela temeridade de alguns, a comunhão é relaxada para pessoas desatentas, uma paz vã e falsa, perigosa para aqueles que a concedem e provavelmente de nada valerá para aqueles que o recebem. Não buscam a paciência necessária à saúde, nem o verdadeiro remédio derivado da expiação. A penitência é expulsa de seus seios e a memória de seu pecado grave e extremo é removida. As feridas dos moribundos são tapadas, e o golpe mortal que se planta nas entranhas profundas e secretas é dissimulado por um sofrimento dissimulado. Voltando dos altares do diabo, eles se aproximam do lugar santo do Senhor, com as mãos sujas e cheirando mal, ainda quase respirando as carnes de ídolos portadores de peste, e mesmo com as mandíbulas ainda exalando seu crime e exalando o cheiro do contato fatal, eles se intrometem no corpo do Senhor, embora a Sagrada Escritura se interponha em seu caminho e clama, dizendo, abre aspas, todo aquele que estiver limpo comerá da carne. Fecha aspas. E também que qualquer alma que comer da carne do sacrifício salvador, que é do Senhor, tendo sobre si a sua impureza, essa alma será extirpada do seu povo. Além disso, o apóstolo testifica e diz, abre aspas, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Fecha aspas. Ele ameaça, além disso, os teimosos e obstinados, e os denuncia, dizendo, abre aspas, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, é culpado do corpo e do sangue do Senhor. Fecha aspas. 16. Todas essas advertências sendo desprezadas, antes que seu pecado seja expiado, antes que sua confissão seja feita de seu crime, antes que sua consciência tenha sido purificada pelo sacrifício e pela mão do presbítero, antes do Senhor ser apaziguado, a violência é feita ao seu corpo e sangue. E eles pecam agora contra o seu Senhor, mais com a mão e a boca, do que quando negaram o seu Senhor. Eles pensam que isso é paz que alguns com palavras enganosas estão bradando. Isso não é paz, mas guerra. E não se une à igreja quem está separado do Evangelho. Porque eles chamam uma lesão de bondade. Porque eles chamam a impiedade pelo nome de piedade. Porque eles impedem aqueles que deveriam chorar continuamente e suplicar a seu Senhor, da tristeza do arrependimento, e pretendem recebê-los na comunhão. Este é o mesmo tipo de coisa para os expirados, como o granizo para as colheitas, como a estrela tempestuosa para as árvores, como a destruição da pestilência aos rebanhos, como a furiosa tempestade para o transporte marítimo. Eles tiram o consolo da esperança eterna, eles derrubam a árvore desde as raízes, eles se arrastam para um contágio mortal com suas palavras pestilentas, eles jogam um navio nas rochas, para que não chegue ao porto. Tal facilidade não garante a paz, mas atira, nem dá comunhão, mas impede a salvação.
Esta é outra perseguição e outra tentação, pela qual o inimigo astuto ainda ataca os decaídos, atacando-os por uma corrupção secreta, que sua lamentação pode ser abafada, para que sua dor seja silenciosa, para que a memória de seu pecado desapareça, para que o gemido de seu coração seja reprimido, para que o choro de seus olhos seja extinto. Nem a penitência longa e completa desaprova o Senhor tão gravemente ofendido, embora esteja escrito. Abre aspas. Lembra-te de onde caíste, e arrepende-te. Fecha aspas. 17. Ninguém se engane, ninguém se engane. Somente o Senhor pode ter misericórdia. Somente Ele pode conceder perdão pelos pecados que foram cometidos contra Ele mesmo, que carregou nossos pecados, que se entristeceu por nós, a quem Deus entregou por nossos pecados. O homem não pode ser maior do que Deus, nem o servo pode perdoar ou renunciar por sua indulgência ao que foi cometido por um crime maior contra o Senhor, para que a pessoa que falhou seja acrescentada ao seu pecado, se ele ignorar que é declarado. Abre aspas. Maldito o homem que põe a sua esperança no homem. Fecha aspas. O Senhor deve ser invocado. O Senhor deve ser apaziguado por nossa expiação, que disse que aquele que o negar, ele negará, o único que recebeu todo o julgamento de seu Pai. Acreditamos, de fato, que os méritos dos mártires e as obras dos justos são de grande valor para o juiz, mas isso acontecerá quando o dia do julgamento chegar. 18. Mas se alguém, por uma pressa excessiva, pensa precipitadamente que pode dar remissão dos pecados a todos, ou se atreve a rescindir os preceitos do Senhor, não apenas em nenhum aspecto beneficia o faltoso, mas também os prejudica. Não ter observado seu julgamento é ter provocado sua ira e pensar que a misericórdia de Deus não deve antes de tudo ser suplicada e, desprezando o Senhor, presumir de seu poder. Sob o altar de Deus, as almas dos mártires mortos clamam em alta voz, dizendo: Até quando, ó Senhor, santo e verdadeiro, não julgarás e vingarás nosso sangue daqueles que habitam na terra? E eles são convidados a descansarem e manter a paciência. E alguém pensa que, em oposição ao juiz, um homem pode se tornar útil para a remissão geral e perdão dos pecados, ou que ele pode proteger os outros antes que ele mesmo seja justificado. Os mártires ordenam que algo seja feito. Os mártires ordenam que algo seja feito, mas se o que eles ordenam não está escrito na lei do Senhor, devemos primeiro saber que eles obtiveram o que pedem de Deus e depois fazer o que ordenam. Pois isso nem sempre parece ser imediatamente concedido pela majestade divina, que foi prometido pelo empreendimento do homem. 19. Pois Moisés também implorou pelos pecados do povo, e, no entanto, quando ele buscou perdão para esses pecadores, ele não recebeu. Peço-te, disse ele, ó Senhor, este povo cometeu um grande pecado e fez para si deuses de ouro. Mas agora, se queres perdoar o pecado deles, perdoa-o, mas se não, risca-me do livro que escreveste. E o Senhor disse a Moisés: Todo aquele que pecar contra mim, a esse riscarei do meu livro. Ele, o amigo de Deus, aquele que muitas vezes falou face a face com o Senhor, não conseguiu obter o que pediu, nem apaziguou a ira de um Deus indignado com sua súplica. Deus elogia Jeremias e anuncia, dizendo, abre aspas, antes de te formar no ventre, eu te conhecia, e antes que saísses do ventre, te santifiquei e dei um profeta às nações. Fecha aspas. E também diz, abre aspas, nem levantes clamor nem oração por eles, porque não os ouvirei no tempo em que me invocarem, no tempo da sua aflição. Fecha aspas. Quem mais glorioso do que Daniel? Quem mais forte por sofrer o martírio na firmeza da fé, mais feliz na condescendência de Deus, que tantas vezes, tanto quando estava em conflito vencido, como quando venceu, sobreviveu? Alguém estava mais pronto em boas obras do que Jó, mais corajoso em tentações, mais paciente em sofrimentos, mais submisso em seu medo, mais verdadeiro em sua fé. E, no entanto, Deus disse que não concederia a eles se eles buscassem. Embora esses três homens, Noé, Daniel e Jó, estivessem nele, eles não deveriam dar à luz, nem a filhos nem a filhas, mas eles só devem ser entregues a si mesmos. Nenhum julgamento humano pode reivindicar a si mesmo ou usurpar qualquer coisa, a menos que o prazer divino a aprove. 20. No Evangelho, o Senhor fala e diz, abre aspas, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus, mas aquele que me negar, também eu o negarei. Fecha aspas. Não nega aquele que não nega, e confessa aquele que confessa. O Evangelho não pode ser sólido em uma parte e vacilar em outra.
ou ambos devem permanecer firmes, ou ambos devem perder a força da verdade. Se aqueles que negam não serão culpados de um crime, nem aqueles que confessam receberão a recompensa de uma virtude. Novamente, se a fé que venceu for coroada, é necessário que a infidelidade seja punida. Assim, os mártires não podem fazer nada se o evangelho for quebrado, ou se o evangelho não pode ser quebrado, eles não podem fazer nada contra o evangelho, já que se tornam mártires por causa do evangelho. Que ninguém, amados irmãos, ninguém menospreze a dignidade dos mártires, ninguém degrade suas glórias e suas coroas. A força de sua fé incorrupta permanece sólida. Nem podem dizer ou fazer nada contra Cristo, cuja esperança, fé, virtude e glória estão todas em Cristo. Esses não podem ser a autoridade para os bispos fazerem algo contra o mandamento de Deus, pois eles mesmos devem cumprir o mandamento de Deus. Alguém é maior que Deus, ou mais misericordioso que a bondade de Deus, para que ele deseje que aquilo desfeito que Deus sofreu seja feito, ou, como se Deus tivesse muito pouco poder para proteger sua igreja, deveria pensar que poderíamos ser preservados. 21. A menos que, por acaso, essas coisas tenham sido feitas sem o conhecimento de Deus, ou todas essas coisas tenham acontecido sem sua permissão, embora a Sagrada Escritura ensine o indócil e admoeste o negligente, onde fala, dizendo, abre aspas, quem deu a Jacó por despojo, e Israel aos que o saquearam. Não foi o Senhor contra quem pecaram e não quiseram andar em seus caminhos, nem foram obedientes à sua lei. E ele derramou sobre eles a fúria de sua ira. Fecha aspas. Ou seu ouvido pesado, que não pode ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vos e o vosso Deus, e por causa de vossos pecados ele escondeu sua face de vós, para que ele não tenha misericórdia. Pesemos os desertos de nossa consciência, que volte ao nosso coração que se não andamos nos caminhos do Senhor, rejeitamos a lei de Deus e nunca estivemos dispostos a guardar seus preceitos e conselhos salvadores. 22. Que bem você pode pensar dele, que medo você pode supor ter havido com ele, ou que fé, a quem nem o medo poderia corrigir nem a própria perseguição poderia reformar. Seu pescoço alto e rígido, mesmo quando caído, não se dobra. Sua alma inchada e altiva não é quebrada, mesmo quando é conquistada. Prostrado, ele ameaça os que se levantam. E porque ele não pode receber imediatamente o corpo do Senhor em suas mãos poluídas, o sacrílego está zangado com os presbíteros. E ó, sua loucura excessiva, ou frenético, você está zangado com aquele que se esforça para afastar a ira de Deus de você. Você ameaça aquele que implora a misericórdia divina em seu nome, que sente sua ferida que você mesmo não sente, que derrama lágrimas por você, que talvez você nunca derramou. Você ainda está agravando e aumentando seu crime, e enquanto você mesmo é implacável contra os ministros e presbíteros de Deus, você acha que o Senhor pode ser apaziguado em relação a você. 23. Em vez disso, receba e admita o que dizemos. Porque seus ouvidos surdos não ouvem os preceitos salutares com os quais os advertimos. Porque seus olhos cegos não veem o caminho do arrependimento que indicamos. Porque sua mente aflita e alienada não percebe os remédios vivos que aprendemos e ensinamos das Escrituras celestiais. Eis que punições contemplamos aqueles que negaram. Que triste morte deles nós lamentamos. Nem mesmo há que eles podem ficar sem punição, embora o dia da punição ainda não tenha chegado. Alguns são punidos nesse ínterim, para que outros possam ser corrigidos. Os tormentos de alguns são os exemplos de todos. 24. Um daqueles que por sua própria vontade subiu ao Capitólio para negar, depois de ter negado a Cristo, ficou mudo. A punição começou a partir desse ponto onde o crime também começou, de modo que agora ele não poderia pedir, pois não tinha palavras para implorar misericórdia. Tantos infortúnios, que ela até foi imediatamente aos banhos, quando perdeu a graça da pia da vida. Ali, impura como ela era, foi tomada por um espírito imundo, e rasgou com os dentes a língua com a qual havia comido ou falado impiedosamente. Depois que a comida perversa foi ingerida, a loucura da boca foi armada para sua própria destruição. Ela mesma foi seu próprio carrasco, nem continuou a viver muito tempo depois. Torturada com dores no estômago e nas entranhas, ela expirou. 25. Saiba o que aconteceu quando eu mesmo estava presente como testemunha. Alguns pais que por acaso fugiam, pouco cuidadosos por causa do terror, deixaram uma filhinha aos cuidados de uma ama de leite. A enfermeira entregou a criança abandonada aos magistrados.
Eles deram, na presença de um ídolo para onde o povo se reunia, porque ainda não era capaz de comer carne por causa de seus anos, pão misturado com vinho, que, no entanto, era o restante do que havia sido usado na imolação daqueles que haviam perecido. Posteriormente, a mãe recuperou o filho. Mas a menina não era mais capaz de falar, ou de indicar o crime que havia sido cometido, do que antes era capaz de entendê-lo ou evitá-lo. Portanto, aconteceu inesperadamente em sua ignorância, que a mãe o trouxe com ela. Além disso, a menina se misturou com os santos, impacientou-se com nossas orações e súplicas, e em um momento foi sacudida pelo choro, e em outro sacudida como uma onda do mar pela violenta excitação de sua mente, como se pela compulsão de um torturador a alma daquela criança ainda tenra confessasse a consciência do fato com os sinais que podia. Quando, porém, terminaram as solenidades, e o diácono começou a oferecer o cálice aos presentes, e quando, como os demais o receberam, aproximou-se à sua vez, a criancinha, por instinto da divina majestade, desviou o rosto, comprimiu sua boca com lábios resistentes e recusou a xícara. Ainda assim, o diácono persistiu e, embora contra seus esforços, forçou-a a tomar parte do sacramento do cálice. Seguiram-se soluços e vômitos. Em um corpo e boca profanos a Eucaristia não poderia permanecer. O gole santificado no sangue do Senhor rompeu do estômago poluído. Tão grande é o poder do Senhor, tão grande é sua majestade. Os segredos das trevas foram revelados sob sua luz, e nem mesmo os crimes ocultos enganaram o presbítero de Deus. 26. Isso sobre uma criança, que ainda não tinha idade para falar do crime cometido por outros em relação a si mesma. Mas a mulher que em idade avançada e em idade mais madura se esgueirou secretamente entre nós quando estávamos consagrando, não recebeu comida, mas uma espada para si mesma, e como se estivesse tomando algum veneno mortal em suas mandíbulas e corpo, começou a ser torturada e a ficar rígida de frenesi, e sofrendo a miséria não mais da perseguição, mas de seu crime, estremecendo e tremendo, ela caiu. O crime de sua consciência dissimulada não ficou muito tempo impune ou oculto. Ela que enganou o homem, sentiu que Deus estava se vingando. E outra mulher, quando ela tentou com mãos indignas abrir sua caixa, na qual estava o santo corpo do Senhor, foi dissuadida pelo fogo, saindo dela de ousar tocá-la. E quando um, que foi contaminado, ousou com os demais receber secretamente uma parte do sacrifício celebrado pelo presbítero, ele não podia comer nem manusear o santo do Senhor, mas descobriu em suas mãos, quando abriu, que tinha cinzas. Assim, pela experiência de alguém, foi demonstrado que o Senhor se retira quando é negado. Nem o que é recebido beneficia os indignos para a salvação, uma vez que a graça salvadora é transformada pela partida da santidade em cinzas. Quantos diariamente não se arrependem nem confessam a consciência de seu crime, que estão cheios de espíritos imundos? Quantos são abalados até a insanidade mental e a idiotice pela fúria da loucura? Também não há necessidade de passar pela morte de indivíduos, uma vez que, pelos múltiplos lapsos que ocorrem no mundo, o castigo de seus pecados é tão variado quanto a multidão de pecadores é abundante. Que cada um considere não o que o outro sofreu, mas o que ele próprio merece sofrer. Nem pense que ele escapou, se seu castigo demorar por um tempo, pois ele deve temê-lo ainda mais, porque a ira de Deus, o juiz, o reservou para si mesmo. 27. Tampouco se lisonjeiem aquelas pessoas que precisam se arrepender menos, que, embora não tenha poluído suas mãos com sacrifícios abomináveis, ainda assim contaminaram sua consciência. Essa profissão de alguém que nega é o testemunho de um cristão renegando o que ele havia sido. Ele diz que fez o que outro realmente cometeu, e embora esteja escrito, não podeis servir a dois senhores, ele serviu a um senhor terreno nesse sentido. Ele obedeceu ao seu édito. Ele tem sido mais obediente à autoridade humana do que a Deus. Não importa se ele publicou o que fez com menos vergonha ou culpa entre os homens. Seja como for, ele não será capaz de escapar e evitar Deus, seu juiz, visto que o Espírito Santo diz nos Salmos. Abre aspas. Teus olhos viram minha substância, que era imperfeita, e em teu livro todos os homens serão escritos. Fecha aspas. E ainda. Abre aspas. O homem vê a aparência exterior, mas Deus vê o coração. Fecha aspas. O próprio Senhor também nos adverte e nos prepara, dizendo. Abre aspas. E todos saberão que eu sou aquele que esquadrinha os rins e o coração. Fecha aspas. Ele examina as coisas ocultas e secretas e considera as coisas que estão ocultas. Nem ninguém pode escapar dos olhos do Senhor, que diz. Abre aspas. Eu sou um Deus próximo, e não um Deus distante. Se um homem estiver escondido em lugares secretos, eu não o verei.
não encheu o céu e a terra. Fecha aspas. Ele vê o coração e a mente de cada pessoa, e ele julgará não apenas nossas ações, mas também nossas palavras e pensamentos. Ele examina as mentes, as vontades e as concepções de todos os homens, nos próprios esconderijos do coração que ainda está fechado. 28. Além disso, quão maiores são eles em fé e melhores em seu temor, aqueles que, embora não sejam culpados de sacrificar aos ídolos ou de qualquer coisa, ainda assim, uma vez que tenha pensado em tais coisas, confessam isso com tristeza e simplicidade aos presbíteros de Deus, fazendo uma declaração consciente, livrando-se do peso de suas mentes e buscando o remédio salutar mesmo para feridas leves e moderadas, sabendo que está escrito. Abre aspas. Deus não é zombado. Fecha aspas. Deus não pode ser zombado, nem enganado, nem iludido por qualquer astúcia enganosa. Sim, ele peca ainda mais, aquele que, pensando que Deus é como o homem, acredita que ele escapa da pena de seu crime se não admitiu abertamente seu crime. Cristo diz em seus preceitos. Abre aspas. Aquele que se envergonhar de mim, também me envergonharei dele. Fecha aspas. E será que ele pensa que é cristão, aquele que tem vergonha ou medo de ser cristão? Como ele pode ser um com Cristo, aquele que se envergonha ou teme pertencer a Cristo? Certamente ele terá pecado menos, por não ver os ídolos, nem profanar a santidade da fé aos olhos de um povo em volta e insultante, nem poluir suas mãos com os sacrifícios mortais, nem manchar seus lábios com comida não. Isso é vantajoso até certo ponto, pois a falta é menor, mas não significa que a consciência esteja isenta de culpa. Ele pode alcançar mais facilmente o perdão de seu crime, no entanto, não está livre do crime, e que ele não cesse de realizar seu arrependimento e suplicar a misericórdia do Senhor, para que aquilo que parece ser menor na qualidade de sua falha não seja aumentado por sua negligência de expiação. 29. Rogo-vos, amados irmãos, que cada um confesse o seu próprio pecado, enquanto aquele que pecou ainda está neste mundo, enquanto sua confissão pode ser recebida, enquanto a satisfação e a remissão feitas pelos presbíteros agradam ao Senhor. Voltemo-nos para o Senhor de todo o coração, expressando nosso arrependimento por nossos pecados com verdadeira tristeza, imploremos a misericórdia de Deus. Que nossa alma se prostre perante Ele. Deixe nosso luto expiar para Ele. Que toda a nossa esperança se apoie nele. Ele mesmo nos diz de que maneira devemos pedir. Ele diz. Abre aspas. Voltai-vos para mim de todo o vosso coração, e ao mesmo tempo com jejum, e com choro, e com lamento, e rasgai os vossos corações, e não as vossas vestes. Fecha aspas. Voltemos ao Senhor de todo o coração. Apaziguemos sua ira e indignação com jejuns, com choro, com lamentos, como ele mesmo nos admoesta. 30. Acreditamos que um homem está lamentando com todo o seu coração, que está suplicando ao Senhor com jejum, e com choro, e com luto, que desde o primeiro dia de seu pecado frequenta diariamente os lugares de banho com mulheres. Quem, alimentando-se em ricos banquetes enchado com guloseimas mais completas, arrota no dia seguinte suas indigestões e não dispensa sua comida e bebida para ajudar a necessidade dos pobres. Como aquele que caminha com passos alegres lamenta sua morte. E embora esteja escrito. Abre aspas. Não estragareis a figura de vossa barba. Fecha aspas. Ele arranca a barba e penteia o cabelo, e ele agora estuda para agradar a alguém que desagrada a Deus. Ou ela geme e lamenta quem tem tempo para vestir roupas preciosas e não considerar o manto de Cristo que ela perdeu, receber ornamentos valiosos e colares ricamente trabalhados, e não lamentar a perda do ornamento divino e celestial. Embora te vista com roupas estrangeiras e túnicas de seda, estás nu. Embora você se adorne em excesso com pérolas, pedras preciosas e ouro, ainda assim, sem o adorno de Cristo, você é desagradável. E você que mancha o cabelo, agora pelo menos pare no meio das tristezas. E você que pinta as bordas de seus olhos com uma linha desenhada em torno deles de pó preto, agora ao menos lave seus olhos com lágrimas. Se você tivesse perdido qualquer um de seus amigos queridos pela morte incidente na mortalidade, você gemeria profundamente e choraria com o semblante desordenado, com o vestido mudado, com o cabelo despenteado, com o rosto nublado, com a aparência abatida, você mostraria os sinais de pesar. Miserável criatura, você perdeu sua alma. Espiritualmente morto aqui, você continua a viver para si mesmo. Embora andando por aí, você começou a carregar sua própria morte com você. E você não geme amargamente. Você não geme continuamente. Você não se esconde, seja pela vergonha do seu pecado ou pela continuação da sua lamentação.
Eis que estas são ainda piores feridas do pecado. Eis que estes são crimes maiores: ter pecado e não fazer expiação, ter cometido crimes e não lamentar seus crimes. 31. Ananias, Azarias e Misael, os ilustres e nobres jovens, mesmo entre as chamas e os ardores de uma fornalha furiosa, não desistiram de fazer confissão pública de Deus. Embora possuídos de uma boa consciência e tendo frequentemente merecido o bem do Senhor pela obediência da fé e do temor, eles não cessaram de manter sua humildade e de fazer expiação ao Senhor, mesmo em meio aos gloriosos martírios de suas virtudes. A Sagrada Escritura fala, dizendo, abre aspas, Azarias levantou-se e orou, e, abrindo a boca, fez confissão diante de Deus, juntamente com seus companheiros no meio do fogo. Fecha aspas. Depois da condescendência do Senhor muitas vezes repetida a respeito de suas virtudes e louvores, esforça-se por jejuns ainda mais para merecer o bem de Deus, envolve-se em pano de saco e cinzas, confessando com tristeza e dizendo, abre aspas, ó Senhor Deus, grande e forte e terrível, guardando tua aliança e misericórdia para aqueles que te amam e guardam teus mandamentos, pecamos, cometemos iniquidade e agimos perversamente, transgredimos e nos desviamos de teus preceitos e de teus juízos, nem demos ouvidos às palavras dos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, e a todas as nações, e a toda a terra. Ó Senhor, a justiça pertence a ti, mas a nós a confusão. Fecha aspas. 32. Essas coisas foram feitas por homens, mansos, simples, inocentes, em merecimento da majestade de Deus. E agora aqueles que negaram o Senhor recusam-se a fazer expiação ao Senhor e a suplicar a Ele. Rogo-vos, irmãos, aceitai remédios salutares, obedecei a melhores conselhos, associai vossas lágrimas às nossas lágrimas, juntai vossos gemidos aos nossos. Nós vos suplicamos para que possamos suplicar a Deus por vós. Voltamos primeiro a vos as nossas próprias orações, nossas orações com as quais oramos a Deus por você, para que Ele tenha pena de você. Arrependa-se abundantemente, prove a tristeza de uma mente em luto e lamentando. 33. Não deixe que o erro imprudente, ou o vão estupor de alguns, os mova que, embora envolvidos em um crime tão grave, são atingidos pela cegueira da mente, de modo que não entendem nem lamentam seus pecados. Esta é a maior visitação de um Deus irado, como está escrito. Abre aspas. E Deus lhes deu o espírito de morte. Fecha aspas. E ainda. Abre aspas. Eles não receberam o amor da verdade para serem salvos. E por esta razão Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam condenados todos os que não acreditaram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Fecha aspas. Arrependam-se. Descuidados antes de seu pecado ser reconhecido, depois de seu pecado eles são obstinados, nem firmes antes, nem suplicantes depois. Quando deveriam ter permanecido firmes, eles caíram. Quando deveriam cair e se prostrar diante de Deus, pensam que permanecem firmes. Eles tomaram a paz para si mesmos quando ninguém a concedeu. Seduzidos por falsas promessas e ligados a apóstatas e incrédulos, eles se apegam ao erro em vez da verdade. Eles consideram válida uma comunhão com aqueles que não são comungantes. Eles acreditam nos homens contra Deus, embora não tenham acreditado em Deus contra os homens. 34. Fuja de tais homens tanto quanto puder. Evite com cautela saudável aqueles que aderem ao seu contato malicioso. Sua palavra come como um câncer. Sua conversa avança como um contágio. Sua persuasão nociva e envenenada mata mais do que a própria perseguição. Nesse caso, resta apenas a penitência que pode fazer expiação. Mas aqueles que tiram o arrependimento de um crime fecham o caminho da expiação. Assim acontece que, embora pela imprudência de alguns uma falsa segurança seja prometida ou confiada, a esperança da verdadeira segurança é retirada. 35. Mas vocês, amados irmãos, cujo temor está pronto para Deus, e cuja mente, embora seja colocada no meio do lapso, está ciente de sua miséria, vocês em arrependimento e tristeza olham para seus pecados. Reconheça o gravíssimo pecado de sua consciência. Abra os olhos do seu coração para a compreensão do seu pecado, sem se desesperar com a misericórdia do Senhor, nem ao mesmo tempo reivindicando seu perdão. Deus, na medida em que com o afeto de um pai ele é sempre indulgente e bom, na mesma proporção deve ser temido com a majestade de um juiz. Da mesma forma que temos pecado muito, então vamos lamentar muito. Para uma ferida profunda, não deixe faltar um tratamento longo e cuidadoso. Não deixe o arrependimento ser menor que o pecado.
Você acha que o Senhor pode ser rapidamente apaziguado, a quem você negou com palavras infiéis, a quem preferiu sua propriedade mundana, cujo templo você violou com um contato sacrílego? Você acha que ele facilmente terá misericórdia de você, a quem você declarou não ser seu Deus? Você deve orar com mais entusiasmo e suplicar. Você deve passar o dia em luto, gastar noites em vigílias e choros, ocupar todo o seu tempo em lamentações lamentosas. Deitado estendido no chão, você deve se agarrar às cinzas, ser cercado de pano de saco e cinza. Depois de perder as vestes de Cristo, você deve estar disposto agora a não ter roupas. Depois da carne do diabo, você deve preferir o jejum. Seja sincero em obras justas, pelas quais os pecados podem ser purificados. Aplica-te frequentemente à esmola, pela qual as almas são libertadas da morte. O que o adversário vos tirou, receba a Cristo, nem sua propriedade agora deve ser mantida ou amada, pela qual você foi enganado e conquistado. A riqueza deve ser evitada como inimiga, deve-se fugir como de um ladrão, deve ser temido por seus possuidores como uma espada e como um veneno. Que as boas obras sejam feitas sem demora e amplamente, que todos os seus bens sejam destinados à cura de sua ferida. Emprestemos nossas riquezas e nossos meios ao Senhor, que nos julgará. Assim a fé floresceu no tempo dos apóstolos. Assim os primeiros crentes guardavam os mandamentos de Cristo, eram prontos, eram liberais, davam tudo para serem distribuídos pelos apóstolos. E, no entanto, eles não estavam redimindo pecados de caráter como esses. 36. Se um homem faz oração com todo o seu coração, se ele geme com as verdadeiras lamentações e lágrimas de arrependimento, se ele inclina o Senhor a perdoar seu pecado por obras justas e contínuas, aquele que expressou sua misericórdia com essas palavras pode se compadecer de tais homens, como está escrito. Abre aspas. Quando te virares e te lamentares, então o serás salvo e saberás onde estiveste. Fecha aspas. E ainda. Abre aspas. Não tenho prazer na morte daquele que morre, diz o Senhor, mas que eles voltem e vivam. Fecha aspas. E arrepende-se dele com respeito ao mal que ele infligiu. Ele pode mostrar misericórdia. Ele pode voltar atrás em seu julgamento. Ele pode misericordiosamente perdoar o pecador que se arrepende, trabalha e súplica. Ele pode considerar como eficaz tudo o que, em nome de tais como estes, os mártires pediram ou os presbíteros fizeram. Ou se alguém move ainda mais por sua própria expiação, se ele apazigua sua cólera, se ele apazigua a cólera de um Deus indignado por justa súplica, ele dá armas novamente com as quais os vencidos podem ser armados. Ele restaura e confirma a força pela qual a fé revigorada pode ser revigorada. O soldado buscará sua competição novamente. Ele repetirá a luta, provocará o inimigo e, de fato, por seu próprio sofrimento, ele se tornará mais corajoso para a batalha. Aquele que assim fez expiação a Deus, aquele que, pelo arrependimento de sua ação, que pela vergonha de seu pecado, concebeu mais tanto a virtude quanto a fé desde a própria dor de sua queda, ouvido e ajudado pelo Senhor, alegrará a igreja que ele havia entristecido, e agora merecerá do Senhor não apenas perdão, mas uma coroa.